Há palavras que passam, há palavras que tocam e há palavras que abrem. Abrir aqui não é metáfora, não é lirismo, é literal. São palavras que desbloqueiam territórios, que movem realidades espirituais, que tocam em regiões onde nenhuma força humana jamais poderia alcançar. Existem palavras que foram criadas no céu e lançadas na terra, com uma única missão: destrancar o que foi selado, mover o que estava estagnado, reverter o que parecia irreversível. E hoje, o que você está ouvindo não é só mais uma oração. Essa palavra é uma dessas chaves, uma chave verbal, profética, direcionada, planejada por Deus para alcançar exatamente o momento em que você se encontra agora. Você pode não ver ainda, mas existe um mundo invisível ao seu redor. Portas trancadas, promessas em silêncio, respostas paradas num tempo que parece congelado. Há muito mais do que seus olhos conseguem captar, porque algumas portas não são feitas de madeira ou ferro, mas de tempo, obediência, perseverança e fé. E essas portas, meu irmão, minha irmã, não se abrem com empurrões. Elas se abrem com comandos, e o comando celestial está sendo liberado exatamente agora por meio dessa oração. Quando Deus quer mudar uma estação, Ele não envia uma ferramenta, Ele envia uma palavra. Talvez você tenha escutado muitas palavras ultimamente. Palavras duras, palavras frias, palavras de desânimo, rejeição, incredulidade. Palavras que fecham mais do que abrem, que criam paredes, não pontes, que geram dúvidas em vez de direções. Mas hoje você foi separado para escutar algo diferente. Essa palavra foi forjada no fogo da presença de Deus. Ela não foi improvisada. Ela não é genérica. Ela carrega o seu nome, o seu endereço emocional, o seu código espiritual. Ela tem a estrutura de uma chave moldada sob medida para abrir a porta que parecia impossível. Essa chave não foi feita por homens. Ela não se encaixa em fechaduras carnais. Ela é espiritual, é profética e está sendo entregue agora, em oração, em autoridade, em revelação. Porque há momentos em que Deus não quer apenas confortar, Ele quer ativar. E o que será ativado hoje não depende da sua força, do seu currículo, da sua influência ou do seu passado. Depende apenas da sua disposição em crer que esta palavra é um divisor de águas. Não por quem a pronuncia, mas por quem a enviou. Imagine por um segundo que o céu inteiro se moveu para esse instante, que anjos foram designados, que ordens foram liberadas, que códigos foram quebrados, que muralhas começaram a rachar desde o momento em que você apertou o play. Isso não é exagero, é fé em ação. Porque quando a palavra certa encontra um coração preparado, o sobrenatural acontece. E o que era trancado por meses, anos, até décadas, simplesmente se abre. Não pela força da mão, mas pelo poder da voz. E talvez você esteja se perguntando, por que agora? Por que comigo? Por que hoje? Porque há tempos você tem pedido por uma resposta clara. Porque seu coração já foi esmagado por esperas longas demais. Porque você já pensou em parar, em aceitar que essa porta não era sua. Mas Deus viu cada lágrima silenciosa. Ele ouviu cada oração que ninguém mais escutou. E hoje Ele está dizendo, essa palavra é a chave, e a porta que parecia impossível será aberta, ainda hoje. Sim, ainda hoje. Não quando tudo estiver perfeito, não quando você se sentir pronto, mas hoje, quando você menos espera, no tempo que Ele escolheu, da forma que só Ele conhece, porque não é sobre merecimento, é sobre promessa. E a promessa nunca esteve trancada, ela estava reservada. A diferença é brutal. Uma promessa trancada exige esforço para ser acessada. Uma promessa reservada espera o tempo exato para ser entregue. E esse tempo, meu querido, minha querida, é agora.
Mas antes que a chave gire, antes que o som do destravar ecoe, antes que você enxergue a luz atravessando o vão da porta, é necessário entender uma coisa: há um cenário por trás dessa espera. Uma paisagem que Deus construiu não para te punir, mas para te preparar. Porque toda porta importante exige uma maturidade proporcional à sua abertura. E por isso, antes que a porta se escancare, é preciso olhar com profundidade para o que tem sido o seu cenário até aqui. E é sobre isso que falaremos agora. Nem todo silêncio é ausência, nem toda pausa é abandono. E nem todo não agora significa nunca. Há tempos na vida em que tudo parece quieto demais, estagnado demais, vago demais. Como se os céus estivessem em modo de espera, e você, por dentro, preso num ciclo de repetições e incertezas. Mas a verdade é que no reino de Deus, até o silêncio fala. Até o tempo parado tem propósito. E o que parece inércia, muitas vezes é um cenário cuidadosamente construído para a manifestação do extraordinário. Porque antes que Deus abra uma porta impossível, Ele prepara o coração daquele que vai atravessá-la. E é por isso que você passou pelo que passou. Não foi castigo, não foi esquecimento, não foi acaso. Foi um processo de lapidação invisível, onde o seu interior foi sendo ajustado para suportar o peso daquilo que você tem orado para viver. Deus sabia que a porta que Ele vai abrir exigiria não apenas fé, mas estrutura, não apenas desejo, mas maturidade. E a maturidade nasce nos desertos, se desenvolve no silêncio, cresce nas salas de espera da alma. Você não foi esquecido, você estava sendo moldado. Olhe para trás. Quantas vezes você pensou que seria o fim? Quantas noites em que o travesseiro ficou molhado, não por causa de sonhos realizados, mas por causa de esperas frustradas, caminhos que se fecharam, notícias que quebraram sua esperança? Quantos talvez você suportou quando queria um sim? Quantas portas se trancaram bem diante de você, como se dissessem: aqui não, ainda não, nunca. Essas portas não eram o fim, eram desvios sagrados. Erros evitados por amor, atrasos autorizados por proteção. Silêncios que diziam: confia só mais um pouco. Mas o problema da espera é que ela esgota a alma. Ela grita em silêncio, ela rouba a cor dos dias e aos poucos vai minando a fé como um rio que seca devagar. E é exatamente nesse momento que muitos desistem. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque começaram a crer que Deus não agiria por eles. Começaram a duvidar de que seriam os escolhidos para atravessar aquela porta. Mas deixa eu te contar um segredo profundo. Deus nunca constrói um cenário sem um propósito escondido dentro dele. A porta está ligada ao cenário. E quanto mais complexa a paisagem da espera, mais significativa é a passagem que está prestes a ser liberada. E sabe por quê? Porque Deus não entrega promessas em contextos rasos. Ele planta promessas em desertos para provar que a água vem dele. Ele libera promessas em meio à dor para mostrar que o consolo também carrega milagre. Ele prepara portas gigantes onde antes só havia muros, porque é no contraste que o poder dele brilha. É no improvável que o sobrenatural acontece. É quando todos já disseram acabou, que ele sussurra começou. O seu cenário pode ter sido de abandono, de portas que se fecharam sem aviso, de promessas que pareciam evaporar com o tempo. Mas se você observar com cuidado, verá sinais, pequenos lampejos, pequenas intervenções, momentos que pareciam casuais, mas que na verdade foram interferências divinas discretas, apontando que o céu estava atento, sinais de que o tempo da espera estava se esgotando. Porque sim, toda espera tem prazo, todo deserto tem fim, toda preparação tem um destino.
E o que Deus fez em silêncio será gritado pela porta que está prestes a se abrir. E por mais que você se sinta cansado, ferido, talvez até com a fé enfraquecida por causa de tudo que já viveu até aqui, existe algo que você precisa entender. O cenário que parecia estéril era fértil, mas não para qualquer semente. Era fértil para essa chave que está sendo entregue agora. A palavra que você está recebendo hoje só tem valor porque você passou por esse caminho, porque sem o cenário, a porta perderia o sentido, e sem a espera, a chave pareceria comum. É por isso que hoje, Deus não quer apenas abrir uma porta. Ele quer te fazer lembrar de tudo o que foi construído nesse tempo, para que, ao entrar por ela, você não duvide da origem do milagre. Para que você não pense que foi coincidência, sorte ou estatística, mas para que você reconheça que foi propósito, que cada lágrima, cada não, cada desvio, cada perda, cada silêncio, cada demora, foram peças de um mesmo quebra-cabeça que agora se alinha com perfeição para formar a moldura daquilo que está por vir. E é por isso que você está aqui, porque a preparação está completa. O cenário já foi desenhado, o tempo já foi cravado, a chave já foi liberada e tudo o que resta agora é estar pronto para atravessar. Mas antes disso, há algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. O porquê dessa porta ser tão impossível aos olhos humanos e ao mesmo tempo tão perfeitamente alinhada com o plano de Deus para a sua vida, né? Toda vez que alguém fala sobre uma porta impossível, o coração reage de forma ambígua. Por um lado, acende-se uma faísca de esperança, aquele anseio silencioso de que talvez dessa vez seja real. Mas por outro lado, se levanta um escudo invisível de proteção, uma barreira emocional construída ao longo de tantas decepções, frustrações e esperas que nunca se concretizaram. Porque a verdade é que, com o passar do tempo, você aprendeu a não criar expectativas, a desacreditar, a se blindar contra a dor de tentar mais uma vez. Porque essa porta, essa que você tanto orou para ver aberta, se tornou, aos olhos humanos, uma impossibilidade gritante. Você tentou de todas as formas, com sua força, com sua fé, com sua persistência, e mesmo assim a porta não cedeu. Ela permaneceu fechada, trancada, como se o universo estivesse inteiro conspirando contra o seu avanço. Você bateu, você chorou, você clamou, você se ajoelhou em silêncio e gritou por dentro. Mas nada. Ela não se mexeu. E foi nesse ponto que a dor começou a mudar de forma. Ela deixou de ser apenas tristeza e passou a ser uma espécie de conformismo resignado, um tipo de desistência disfarçada de maturidade. Talvez não fosse para mim, talvez não seja o tempo, talvez eu esteja pedindo algo grande demais. Foram frases que você começou a repetir, mas no fundo, você ainda sonhava com aquela porta. O que poucos sabem é que portas impossíveis não são seladas por acaso. Elas são escondidas atrás de muros altos, porque guardam destinos sagrados. Elas não se abrem por mérito, por esforço ou por estratégia humana. Elas se movem quando o tempo do céu colide com o tempo da terra, quando a permissão divina encontra o coração preparado. Essas portas são guardadas por mãos invisíveis. E o motivo de tanto atraso, tanta espera, tanto quase seguido de não, é simples. A porta impossível não podia ser aberta por qualquer motivo, nem em qualquer momento, porque ela carrega uma mudança definitiva. Essa porta que parecia inalcançável era, na verdade, um divisor de águas. Não era só uma bênção a mais. Era um rompimento com toda a lógica natural, um avanço de eras, uma transformação que não impactaria apenas você, mas toda uma cadeia de vidas ao seu redor. E é por isso que Deus reteve essa porta até aqui. Porque se ela tivesse se aberto no tempo da sua ansiedade, você talvez não tivesse estrutura para passar por ela.
Se ela tivesse se escancarado no tempo da sua força, você talvez tivesse atribuído o milagre à sua própria capacidade. Mas agora que tudo parece cansado, que a esperança foi reduzida ao pó, que você já nem sabe mais se tem forças para tentar, agora é o tempo perfeito para o extraordinário acontecer. Porque o impossível para Deus não é um limite, é um palco. É o cenário perfeito para que a glória dele seja visível. E por mais que você tenha olhado 1000 vezes para essa porta e dito, não tem como, Deus olhou para a mesma porta e respondeu, não tinha como. Até agora, você viu muros. Deus viu caminhos. Você viu fechaduras. Deus viu chaves. Você viu o fim. Deus viu um recomeço, porque enquanto você se cansava tentando fazer do seu jeito, Deus estava construindo silenciosamente o milagre que só Ele poderia realizar. E se hoje essa palavra está sendo liberada sobre você, é porque algo está se movendo no invisível. Porque o que antes era bloqueado, agora começa a ranger. O que estava trancado, começa a ceder. O que era impossível, começa a se alinhar. E o mais bonito disso tudo é que a porta não vai se abrir porque você pressionou, gritou ou mereceu. Ela vai se abrir porque Deus decidiu que esse é o momento. E quando Deus decide, ninguém impede. Nenhuma muralha, nenhum histórico, nenhum diagnóstico, nenhum passado, nenhuma autoridade humana, nenhuma estatística. Quando o céu decreta, a terra obedece. E talvez agora você esteja sentindo aquela mistura de fé e medo, de esperança e desconfiança. É normal. Você foi ferido por promessas vazias, por esperas que não deram em nada. Mas hoje não se trata de uma expectativa humana, se trata de um movimento celestial. E a confirmação disso é a paz que começa a invadir o seu espírito, mesmo antes da porta abrir. Porque Deus não apenas prepara a porta, Ele prepara você para atravessá-la. E essa preparação, essa revelação, esse momento, são sinais inegáveis de que algo está prestes a mudar radicalmente. Agora, imagine, como será atravessar essa porta? Como será ver com seus próprios olhos o que antes era apenas oração? Como será caminhar por um caminho que ninguém achou que você fosse alcançar? Como será carregar no seu testemunho a marca de um milagre impossível? Mas antes disso, antes de atravessar, existe algo que precisa acontecer primeiro, porque existe uma chave específica que Deus colocou nas suas mãos. E essa chave está diretamente ligada à liberação dessa porta sobrenatural. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, a chave está nas suas mãos? Talvez tantas que a frase tenha perdido o peso, a força, o impacto. Sou bonito, sou esperançoso. Mas e quando a chave parece invisível? E quando você tenta, e mesmo com todas as palavras de ânimo, a porta continua fechada, imóvel, quase zombando da sua fé? A verdade é que muita gente fala sobre portas abertas, mas se esquece de mencionar que antes da porta abrir, a chave precisa ser reconhecida, recebida e ativada. E é aqui que muitos desistem, porque procuram a chave onde ela não está. Buscam nos méritos, nas boas obras, nas conexões, nos atalhos, mas esquecem que Deus, o dono da porta, também é o único que entrega a chave certa, no tempo exato, para a pessoa certa. E hoje, essa chave foi colocada nas suas mãos, mas não foi de qualquer jeito. Ela não caiu do céu sem contexto. Essa entrega tem um peso, um significado, um chamado, porque a chave que Deus coloca nas mãos de alguém é um sinal de responsabilidade espiritual. É a evidência de que houve um processo anterior, um quebrantamento, um alinhamento, uma preparação. E essa preparação, muitas vezes, não veio com palavras doces ou promessas fáceis. Ela veio com noites em claro, com lágrimas silenciosas, com perguntas sem respostas, com perdas que ninguém viu,
com dores que você engoliu calado, com momentos em que tudo parecia desmoronar. E ainda assim, você ficou de pé, ainda que por pouco, ainda que sem entender, mas você ficou. E essa permanência silenciosa foi notada, foi registrada. Porque Deus não entrega chaves para quem só busca portas abertas. Ele entrega chaves para quem suportou o processo de espera, mesmo sem garantia nenhuma de resultado. A sua fidelidade, mesmo no escuro, mesmo sem sinais, mesmo em silêncio, foi a senha que ativou o movimento no céu. Porque a chave não vem com barulho, ela não vem com aplausos. Ela chega no meio da rotina, no meio da dor, no meio do cansaço, no meio do quase desistir. E é exatamente aí que ela aparece. Pequena aos olhos, mas carregada de propósito. Essa chave que você recebeu hoje não é de metal, não é literal, mas ela tem o poder de mover coisas que olhos humanos jamais conseguiriam. Porque essa chave é feita de fé ativada, de autoridade liberada, de ter discernimento restaurado. Ela é o símbolo de que algo foi destravado em você antes mesmo de ser destravado à sua volta. É a chave que abre primeiro a sua visão espiritual antes de abrir as circunstâncias. Porque Deus sempre trabalha de dentro para fora. Sempre forma primeiro o coração antes de liberar o caminho. Sempre testa primeiro a firmeza da base antes de construir a promessa. E você passou por esse teste. Talvez não tenha percebido, talvez tenha achado que era só mais um dia difícil, só mais uma fase estranha, mas era mais, era o fogo lapidando, era o oleiro moldando, era o céu calibrando o seu espírito para receber algo que mudaria tudo, porque portas extraordinárias não podem ser abertas por qualquer tipo de pessoa. Elas exigem alguém que compreenda o que há do outro lado. Alguém que não vá desperdiçar o que está para chegar. Alguém que entenda que a chave também é um voto de confiança do céu. Agora que você tem essa chave, a pergunta muda. Não é mais, será que Deus vai abrir a porta? Mas sim, o que eu preciso destravar em mim para usar essa chave no tempo certo? Porque ela já foi entregue. O tempo de pedir chegou ao fim. Agora, é o tempo de posicionar-se, de alinhar-se, de preparar o ambiente, o coração, a mente, porque a chave nas mãos é um sinal de que o milagre já começou a ser ativado nos bastidores. E mesmo que você ainda não veja nada, mesmo que tudo pareça igual, algo já mudou no espiritual. E quando o espiritual se move, o natural precisa obedecer. Essa chave que você carrega agora tem o poder de destrancar o que parecia inalcançável, de liberar o que estava retido, de acelerar o que estava parado. Mas ela só será eficaz se você crer que foi de fato escolhido para recebê-la. E há algo mais que precisa ser dito. Essa chave não é apenas para você, ela também é uma chave de acesso para outros, porque o seu testemunho será ponte, sua história será referência, sua obediência será mapa para quem está perdido. A chave que você recebeu hoje vai abrir a sua porta, sim, mas também vai abrir caminhos para outros que estão observando você de longe, sem saber que estão sendo tocados pelo seu processo de fé. E isso muda tudo. Isso amplia a missão. Isso transforma a sua porta em um portal. Mas agora que você está com essa chave nas mãos, existe algo que precisa acontecer imediatamente. Algo que conecta diretamente a autoridade dessa chave com a manifestação visível da porta, porque há um movimento profético prestes a ser liberado. E ele só será destravado quando você disser as palavras certas, no ambiente certo, na atmosfera certa. Você já reparou como a vida, às vezes, parece feita de portas? Portas que se abrem com facilidade, portas que nunca se mexem, por mais que empurremos, portas que giram sem parar, nos deixando tontos de tanto tentar. Mas existem também aquelas portas raras, misteriosas, silenciosas,
portas que ninguém vê, portas que foram seladas há tanto tempo que até o som da tranca parece ter sido esquecido. Essas são as chamadas portas impossíveis. E todo mundo tem uma, ou já teve, ou está diante de uma agora. Uma porta impossível é aquele sonho engavetado há anos. É aquele diagnóstico que desafia a medicina. É aquele parente que parece irrecuperável. É aquele recurso que nunca aparece. É aquele sim que sempre vem seguido de um não. Aquela coisa que você quer tanto, ora tanto, espera tanto, mas nada muda. E o que é ainda mais doloroso do que a espera é o sentimento de rejeição embutido nela. Porque a porta fechada não parece apenas uma negação prática. Ela soa como uma recusa pessoal. Como se Deus estivesse dizendo, não é para você. E aí, dia após dia, o coração vai se acostumando com a ausência. Vai se convencendo de que talvez aquilo nunca aconteça. Vai criando teorias para justificar o silêncio de Deus. Vai aceitando uma realidade menor do que aquela que ele prometeu. Porque quando uma porta impossível fica tempo demais trancada, ela começa a moldar a nossa fé. E se não tomarmos cuidado, ela começa a nos convencer de que aquilo que esperamos não passa de ilusão. Mas e se eu te dissesse que essa porta é impossível? Sim, essa mesma que você já parou de orar, de esperar, de mencionar até em oração. Ela não está apenas sendo destrancada hoje, mas será aberta diante dos seus próprios olhos ainda hoje. E não se trata de poesia ou força de expressão. É uma revelação, é uma resposta, é uma ativação espiritual. Porque existe um tempo no céu em que aquilo que foi retido, atrasado ou bloqueado precisa se alinhar com o propósito de Deus na sua vida. E esse tempo é agora, não amanhã. Não daqui a um ano, não quando tudo fizer sentido. É hoje, porque o hoje de Deus não depende do calendário humano. Ele depende da liberação da palavra certa, no momento certo para o coração certo. E você está aqui, lendo isso, sendo tocado por algo que parece até estranho de tão profundo, mas é real. Porque existe um nível de fé que só é ativado quando o Espírito reconhece que chegou o momento. E esse momento chegou. Sabe por quê? Porque essa porta impossível, essa que parecia definitiva, essa que já virou paisagem na sua caminhada, ela não estava trancada por desprezo divino, mas por proteção. Ela estava selada porque você ainda não estava pronto para o que existia do outro lado. E se Deus tivesse aberto antes, você talvez não suportasse o peso, talvez não discernisse o valor, talvez desperdiçasse a oportunidade. Mas agora você está diferente. Agora algo amadureceu, algo se alinhou, algo foi restaurado. E quando o céu percebe essa mudança, o mundo espiritual começa a se mover. A porta impossível começa a ranger, começa a emitir um som que poucos ouvem, mas que os sensíveis ao Espírito conseguem perceber. É o som do milagre se aproximando. É o som do que era inalcançável se tornando palpável. É o som da promessa prestes a se materializar, porque essa porta impossível não será aberta por força, não será aberta por contatos, por influência, por fama, por dinheiro. Ela será aberta por fé, pela fé daquele que decidiu continuar crendo mesmo quando tudo dizia para parar. Pela fé de quem caminhou mesmo sem saber o destino. Pela fé de quem adorou mesmo em meio à dor. E o mais impressionante não é a porta se abrindo, é o que você vai encontrar ao atravessá-la. Porque por trás dela está algo que vai mudar completamente a sua história. Não apenas pelo conteúdo, mas pela confirmação. Porque Deus poderia até realizar de forma invisível, silenciosa, discreta. Mas Ele escolheu fazer de um jeito que você veja, que você testemunhe, que você esteja presente, porque você precisa saber que não foi coincidência, que não foi sorte, que não foi acaso. Foi intervenção divina, foi resposta direta,
Foi fidelidade honrada. E é por isso que você vai ver com os próprios olhos essa porta se abrindo. Não vai ouvir falar, não vai receber recado, vai estar ali, no momento exato em que tudo mudar. E quando isso acontecer, quando o trinco girar, quando a luz invadir o espaço que antes era escuridão, quando os pés finalmente cruzarem aquele limite que parecia inalcançável, você vai perceber que o impossível era só o cenário que Deus escolheu para provar que o nome dele está acima de qualquer barreira. E nesse instante em que tudo se abrir diante dos seus olhos, uma nova responsabilidade começa. Porque portas impossíveis não se abrem apenas para conforto, elas se abrem para missão. E o que Deus vai colocar nas suas mãos do outro lado dessa porta exigirá um nível novo de entrega, de obediência, de discernimento. E esse novo nível já começa a se desenhar agora mesmo. Às vezes, o que falta para uma porta se abrir não é força, não é coragem, não é insistência. O que falta muitas vezes é a chave certa. Porque há portas na vida que foram desenhadas para responder não a gritos, nem a socos, nem a desespero, mas a uma palavra. Uma única palavra, proferida no tempo certo, com a autoridade certa, na atmosfera espiritual certa. Uma palavra que não é apenas som, não é apenas frase, é código, é selo, é decreto. E quando essa palavra é liberada, mesmo o que parecia trancado há décadas, se rende. Porque existem palavras que carregam em si a própria chave que destrava destinos. Palavras que carregam o sopro do Espírito, o vento da mudança, o anúncio de uma nova estação. E hoje, essa palavra está diante de você. Ela veio como quem bate à porta do seu coração, mas não com violência, com propósito. Porque nessa palavra é uma chave, e ela está prestes a girar a fechadura daquilo que você julgava impossível. Mas essa chave não se molda a expectativas humanas. Ela não se submete à lógica. Ela rompe ciclos, ela confronta prisões, ela ativa milagres, porque o céu não trabalha com portas físicas, trabalha com princípios, e esse princípio está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis, quando Deus diz, haja, e o universo inteiro se curva diante do som, até Apocalipse, quando a voz profética anuncia que as portas do céu estão abertas para os que venceram. Sempre houve uma palavra, sempre houve uma liberação, sempre houve uma chave. E essa chave que chega hoje até você não é genérica, não é superficial. Ela foi esculpida na eternidade para encaixar-se exatamente na tranca da sua dor, da sua espera, da sua limitação. Porque a palavra que Deus libera não é apenas uma profecia, é uma ativação. É como uma senha revelada, como um código divino sendo inserido no sistema da sua vida. E ao ser liberada, ela começa a gerar movimento. Primeiro no invisível, depois no natural. Primeiro dentro de você, depois ao redor de você. Porque toda verdadeira palavra profética é viva, é eficaz, é cortante. Ela não apenas informa, ela transforma. E você está prestes a ser transformado. Mas existe algo ainda mais profundo. Essa palavra-chave não age sozinha. Ela precisa de um coração preparado, um coração que acredite, que acolha, que declare. Porque, como diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir, mas o milagre vem pelo crer. O problema é que muitos ouvem, mas poucos creem. Muitos recebem a chave, mas não a usam. Guardam, esquecem, duvidam. E aí a porta continua fechada, não porque Deus não falou, mas porque o coração não respondeu. E o que Deus quer nesta hora é ativar em você a resposta. Não apenas emocional, mas espiritual. Uma resposta que reconhece. Essa palavra é minha. Essa chave foi feita para mim e eu vou usá-la agora. Essa palavra que você está ouvindo, lendo, sentindo, ela tem endereço. Ela não é para multidões indistintas.
Ela é para você. Sim, você que achava que não era mais possível. Você que já tinha aceitado o silêncio como resposta. Você que estava quase desistindo, quase se calando, quase enterrando o que um dia Deus prometeu. Essa palavra chegou como uma chave, porque ela veio para abrir aquilo que ninguém mais poderia abrir. E ela não apenas abrirá a porta, mas revelará o porquê da espera. Porque há uma pedagogia no tempo. Deus não demora. Deus prepara. E quando a chave chega, tudo faz sentido. Até o que antes parecia castigo se revela como cuidado. E o mais impressionante é que essa palavra-chave não abrirá apenas uma porta. Ela ativará uma série de acontecimentos. Como dominós enfileirados, prestes a cair um após o outro. Porque o milagre nunca vem sozinho. Ele arrasta consigo respostas antigas, promessas esquecidas, curas reprimidas, sonhos adormecidos. A palavra de hoje não é apenas libertação, é liberação. Liberação de dons, liberação de caminhos, liberação de conexões. Porque o Deus que está te entregando essa chave não quer apenas abrir uma porta. Ele quer te conduzir por corredores de favor, por salas de restauração, por aposentos de promessas. E quando essa chave for girada e ela está prestes a ser, você perceberá que tudo o que parecia caótico era, na verdade, parte de uma engrenagem divina. Que cada lágrima plantada foi, na verdade, um código inserido no céu. Que cada não que você recebeu era apenas o céu protegendo a hora certa do sim. Porque a porta impossível nunca foi o problema. O tempo sempre foi o segredo. E agora, com essa palavra em mãos, com essa chave no seu espírito, você está prestes a cruzar para uma nova realidade. Mas antes de atravessar essa porta, há um último passo, uma última liberação, um último movimento do céu sobre a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora que a Tua palavra foi liberada, agora que a chave foi colocada em nossas mãos, nós entramos na Tua presença com um coração aberto, rasgado, desejoso de ouvir mais, de ver mais, de viver mais. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem o Teu sopro não há movimento, que sem a Tua mão não há direção. E é por isso que oramos com toda a nossa alma, com toda a nossa verdade, com tudo o que temos. Abre, Senhor, essa porta que aos olhos humanos parecia impossível, intransponível, inalcançável. Pai, hoje nós nos rendemos à Tua soberania. Não queremos mais viver como quem tenta forçar portas que não têm tranca. Não queremos mais andar como quem carrega chaves erradas. Nós recebemos a Tua palavra como a única verdade que nos guia. Nós cremos do fundo do nosso ser que essa palavra é a chave que faltava, o código que destrava o impossível, o som que silencia o medo, o decreto que desfaz os grilhões. E por isso, oramos agora. Que cada ouvinte, cada pessoa que ora comigo neste exato momento, sinta a presença do Teu Espírito invadindo cada canto do seu lar, do seu coração, da sua história. Senhor, abre a porta, aquela porta que ninguém conseguia tocar, aquela oportunidade que parecia enterrada, aquele sonho que já tinha cheiro de luto, aquela promessa que ficou presa no tempo, aquela cura que os médicos disseram que não viria, aquela reconciliação que todos julgavam perdida, aquela resposta que já não fazia parte das orações, porque o tempo parecia ter engolido a fé. Abre, Deus, abre diante dos olhos daqueles que confiam. Abre para que vejam com os próprios olhos que o Senhor é fiel para cumprir. Que a Tua mão seja visível, que a Tua glória se revele, que o sobrenatural se manifeste. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra foi lançada como semente viva, e onde houver fé, ela frutificará. Onde houver clamor, ela florescerá. Onde houver esperança, ela será multiplicada. Que nenhuma palavra aqui dita volte vazia.
Que cada oração chegue como perfume suave diante do teu trono. Que cada coração abatido receba agora um sopro novo, uma força nova, um entendimento novo. Que a chave que foi entregue nesta oração não seja esquecida, mas usada. Que ela abra não apenas uma porta, mas uma nova estação, um novo tempo, uma nova dimensão de fé. Pai, sela essa oração com teu Espírito. Crava no coração de cada pessoa que o tempo da espera está sendo substituído pelo tempo da manifestação. Que o tempo do silêncio está sendo coberto pelo som da vitória. Que o tempo da dúvida está sendo substituído pela certeza da promessa. Porque tu és um Deus que cumpre, um Deus que ouve, um Deus que abre portas onde só havia muros. Nós te louvamos não apenas pelo que já fizeste, mas pelo que estás fazendo agora, pelo que ainda vais fazer, pelo que está vindo e que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, mas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje foi o dia da chave, o dia da liberação, o dia da virada, o dia da porta. Que essa oração seja o marco, que esse momento seja a linha divisória entre o ontem e o amanhã, entre o desespero e a fé, entre o impossível e o sobrenatural. E que, a partir de agora, cada passo seja dado em direção à porta que já está se abrindo. Em nome de Jesus, amém. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento porque Ele quer falar com você. Ele vê suas lutas, conhece suas dores e ouve cada oração que sai do seu coração. Hoje, tire um instante para se conectar com Ele. Agradeça pelo que já passou, confie no que ainda está por vir e creia que Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu propósito e a resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Se esta oração tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.